Olá, seja bem-vindo a mais uma das nossas aulas. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo de número 36 do livro de Gênesis. Antes da gente começar, deixe já o seu curtir ou descurtir, tanto faz, é a mesma coisa para o YouTube, para as redes sociais de um modo geral, mas você ajuda o nosso vídeo a atingir mais pessoas. Muito bem, nós vamos então hoje falar sobre um capítulo que, por incrível que pareça, é um dos mais complexos e de difícil compreensão de todo o livro de Gênesis. E o que acontece é que a maioria das pessoas não se dá conta disso, porque, vamos ser sinceros, a maioria das pessoas não se interessa muito por genealogias, por longas listas genealógicas. Dificilmente alguém chega e me manda uma mensagem dizendo: Felipe, me explica Gênesis 36, né? Principalmente considerando que é uma genealogia que diz respeito a Esaú, né, aos Edomitas, então acaba sendo o secundário do secundário para a maioria das pessoas. Ainda assim, a gente deve estudar esse capítulo porque é um capítulo extremamente interessante, apesar de complexo. Você não tem muita narrativa nele, praticamente não há narrativa, além de listas genealógicas de Esaú. E o mais curioso, porém, é que esse capítulo ele é complexo, ele é um capítulo difícil, justamente porque é muito óbvio por esse capítulo que, na realidade, esse texto ele foi escrito em camadas, ele foi composto ao longo do tempo, né? Infelizmente, a gente tem pessoas, às vezes religiosas, que se ofendem com essa informação. Elas acham que os livros bíblicos eles surgiram numa única canetada, e a grande maioria dos livros não foi assim. Passou por processos redacionais ao longo do tempo, o que, no meu entendimento, não diminui da importância ou mesmo da sacralidade do livro, né? Mas o livro ele foi escrito dentro de uma cultura que tratava assim os seus escritos, que é diferente da nossa cultura, né? A gente tem essa coisa muito mais forte, né? De vamos preservar o texto original, etc., né? E eles não tinham exatamente esse entendimento. E é muito nítido que o texto sofreu, né, um processo de composição gradual no capítulo 36, porque você tem diferentes listas genealógicas de Esaú, elas divergem uma da outra, elas não conversam exatamente, elas vão divergir de outros textos do livro de Gênesis, o que mostra o quê? Que são origens diferentes, tá? Um comentário da Jewish Study Bible, né, sobre esse capítulo. Este capítulo consiste em várias genealogias sobrepostas, mas não totalmente consistentes, provavelmente compiladas a partir de uma variedade de fontes, né? Por isso, inclusive, elas se repetem, né? Você tem trechos ali que estão repetidos, trechos com pequenas diferenças de detalhes, justamente porque são fontes diferentes. Tá? Você percebe que, às vezes, você comparando a genealogia de dois livros bíblicos, você vai ver o mesmo fenômeno, né? Fontes diferentes narram as coisas de forma diferente. Sua colocação aqui é talvez devido à lista dos 12 filhos de Jacó no 35, 22 a 26. Né? E isso a gente vai falar com mais detalhe. Também serve para dividir o ciclo de Jacó da história de José. Então, assim, né, nós vimos que o Gênesis, né, ele se divide em alguns ciclos, né? A partir do momento em que você entra na história dos patriarcas, né, de Israel e Judá, com Abraão, você tem alguns capítulos que vamos dizer que são a história de Abraão. Isaac basicamente é muito pouco, né, que a gente tem sobre Isaac, está explicado por quê, né, em capítulos anteriores, mas você tem o arco narrativo de Abraão, depois você vai ter o arco narrativo de Jacó, e por fim, para encerrar o livro de Gênesis, você vai ter o arco narrativo de José. Jacó vai aparecer no arco narrativo de José? Vai, mas não mais como personagem principal. Ele vai aparecer como um ator coadjuvante, né? O personagem principal, a partir de Gênesis 37, é José, né? São as histórias de José, com algumas exceções ali aqui,
mas essencialmente o arco narrativo é o arco de José, né? Então aqui você tem o fim da história de Jacó como protagonista, né? Com a conclusão aqui falando um pouco do desfecho do que aconteceu com Esaú. A geração dos gêmeos de Rebeca e Isaac está passando agora, e o foco para o restante de Gênesis estará apenas nos descendentes problemáticos de Jacó, né? Os descendentes de Jacó vão aprontar muito, já começaram a aprontar, mas eles vão aprontar ainda mais, né? Para quem já leu sabe disso. Muito bem. E aí o comentário da The Oxford Bible Commentary, do mesmo capítulo, essas listas genealógicas são derivadas de diferentes fontes e contêm não poucas repetições e inconsistências. É discutível até que ponto eles contêm, elas, na verdade, né? Elas contêm informações genuínas sobre um povo sobre o qual pouco se sabe, é controverso, né? Aqui seria, né? Algo assim, isso é controverso, né? Faltou aqui um finalzinho. Então, basicamente assim, né? A gente não sabe o quanto dá para você confiar não no texto, mas na historicidade. Por quê? A gente já falou sobre isso. Os autores, eles não tinham toda essa preocupação com historicidade que a nossa cultura tem. Eles misturavam muito folclore popular, alegorias, explicações que foram criadas para ilustrar geopolítica, para ilustrar locais geográficos, até mesmo fenômenos naturais, etc. E eles misturavam isso com histórias, né, com história com H, chamemos assim, né, com histórias factuais. Então, como eles misturavam isso, eles não tinham essa preocupação. Para eles, o principal era a mensagem, né, e não o que é historicamente verídico ou não. É muito difícil a gente estabelecer aqui quais desses personagens existiram, quais não existiram. Alguns a gente percebe que são fictícios, outros não, né? É um pouco complicado nesse texto em particular, tá? Também é muito difícil estabelecer quantas camadas o texto possui, né? A gente olha para esse texto, né, assim, e aí, ele foi escrito em quantas etapas, né? Quantas fontes ele tem? Nós temos pelo menos 3 camadas que foram identificadas pelos acadêmicos, tá? Então ele tem pelo menos 3 autores diferentes, e esses autores, eles provavelmente ainda usaram fontes diferentes. Deixa eu arrumar a câmera aqui, ela de vez em quando sai do foco. Essa câmera, teoricamente, ela tem foco inteligente, mas às vezes o foco é meio burro. Né? Então, você tem pelo menos 3 camadas e provavelmente esses autores dessas camadas também usaram fontes diferentes, fontes distintas. Tá? No mínimo, aí dá para identificar pelo menos umas 4 fontes, né, dentro dessas 3 camadas. Tá? A primeira camada do texto, ela provavelmente, tá? Aqui é muito incerto, tá, pessoal, quando a gente fala de Gênesis 36. Mas provavelmente ela foi escrita durante o período pré-exílico, por volta do século 8, provavelmente pelo Reino do Norte, tá? E provavelmente, na sua origem, você tem só o desfechozinho de Esaú e Jacó se afastando amigavelmente por causa do crescimento de ambos. Né? Então, assim, ambos aumentam muito de tamanho e aí eles se afastam, né? E isso contradiz um pouco, né, as ideias posteriores de que Jacó e Esaú, né, teriam se afastado porque Jacó fugiu bem para longe de Esaú, né? Não teria a ver com isso aqui, né? Então são 2 desfechos diferentes. Né? E muito provavelmente esse desfecho mais amigável de Esaú, de Jacó e Esaú, simplesmente se afastando por uma questão de tamanho, é bem provável que seja da época do Reino do Norte, pelo menos, né, assim, pode ser do início do Reino do Sul também, tá? Mas
possivelmente do Reino do Norte, numa época em que não havia animosidade tão grande entre o reino, né, de Edom, né, que o patriarca, né, de Edom seria Esaú, e, né, quer o reino de Israel, né, que dominava ali aquela região, inclusive dominava Judá, ou depois do exílio de Israel, né, o reino de Judá. Você tinha alguma coisa de pequenos conflitos aí entre principalmente Judá e Edom, mas não era nada que não desse para superar, né? Eram pequenos conflitos de fronteira aqui e ali, como você tinha entre Israel e Judá, como você tinha com alguns outros povos, mas era uma relação relativamente amistosa. E tudo muda muito de figura a partir da invasão de Judá por parte da Babilônia, né, com Nabucodonosor II. Tá? Por quê? Porque o pessoal de Judá considerou uma enorme traição de Edom o fato de Edom ter se aproveitado disso, né, e ter se colocado meio que junto à Babilônia, né, como invasor de Judá, e tivesse se aproveitado de um momento de fragilidade de Judá e partido para cima, né? Isso ficou na memória do pessoal de Judá como algo assim extremamente iníquo, né? Extremamente violento, diferente de uma disputa territorial menor, né? Então, a partir dos textos pós-exílicos, Edom e Esaú são tratados, vamos dizer assim, como inimigos terríveis, né? Como pessoas, né? Como gente muito hostil. Tá? Então, por isso que eu falo, na verdade, não é exatamente uma contradição se você entende a mensagem. Se você está achando que você está lendo um livro histórico, vai ter um monte de contradição, não vai ser só aqui. Vai ter contradição do início ao fim da Bíblia hebraica. Tá? Agora, se você entender que o importante é a mensagem, e por isso os autores frequentemente até deixavam essas diferenças narrativas ainda ali presentes, tá? Se você entender que as narrativas remetem a momentos históricos diferentes, a acontecimentos diferentes, a atitudes diferentes, então você entende que tem uma razão para aquilo ali, né? E você entende a beleza do texto, tá? Então, essa primeira parte, ela fala só disso, basicamente. A segunda parte, ela provavelmente foi escrita por escribas sacerdotais em Judá, no período pós-exílico, né? E é o chamado texto sacerdotal, que estava muito preocupado em estabelecer genealogia, e ele data por volta do século V, antes da Era Comum, né? Então, nessa época, os textos que falam de genealogias gigantescas, etc., eles começaram a rolar justamente nessa época, tá? Onde você tinha uma preocupação muito grande de estabelecer a legitimidade, né? Quem é que realmente são os legítimos ocupantes, né, da região de Judá, da região de Israel, regressos do cativeiro babilônio, tá? Então você tinha uma preocupação muito grande. O texto sacerdotal tinha outras preocupações também, mas essa era uma preocupação enorme. Antes, os povos eram pequenininhos, todo mundo era meio irmanado, né? Era todo mundo ali meio que parente, eles não tinham tanto essa preocupação. E aí você vai ter uma terceira parte, tá? Também, que é a maior delas, que é também escrita em Judá, provavelmente, aqui eu coloquei errado, tá? Não é século V, que século IV. Provavelmente aqui nós estamos falando já do século IV antes da Era Comum, onde você teve um autor, né, ou alguns autores, alguns escribas, que são conhecidos como os harmonizadores, né, ou o harmonizador, né, que também alguns trazem como, chamam de o construtor de ponte, né? Então, assim, foi quando a Bíblia hebraica começou a tomar o seu formato mais próximo do atual, né? Em que você teve uma preocupação de pessoas que olharam para o todo das escrituras, né? E procuraram harmonizar certos pontos.
onde havia algumas diferenças de tradições, etc. Não só disso, mas também tradições até às vezes orais, etc., né, que dizem respeito aí a esse período da história de Judá e de Israel, né? Muito bem. Então, como é que o texto se subdivide? Bom, nós temos 7 partes, por incrível que pareça, para esse capítulo. Bom, isso na sua forma final, obviamente, né? Nós temos uma primeira genealogia de Esaú que aparece no 36, de 1 a 5. Logo em seguida a isso, nós vamos ter um dos poucos momentos em que o texto traz alguma narrativa, que é a parte da migração de Esaú, que vai aparecer do 6 ao 8. Em seguida a isso, nós vamos ter a segunda genealogia de Esaú, já falando, né, conectando Esaú com Seir, né? Nós vamos ter no 36, de 9 a 14. Nós vamos ter os chefes de Edom sendo mencionados no 36, de 15 a 19. Vamos ter a descendência de Seir no 36, de 20 a 30. Depois vai ter uma passagem que vai falar dos reis de Edom, do 31 ao 39, e dos chefes de Edom, do 40 ao 43. E em alguns momentos, essas genealogias elas vão se entrelaçar, elas vão repetir trechos, elas vão repetir pessoas com pequenas diferenças, etc., o que mostra que, na realidade, é uma combinação aí de coisas. Bom, dito isso, então, vamos falar sobre o texto aqui do Reino do Norte, tá? Eu botei um ponto de interrogação aqui porque é a hipótese, digamos, mais antiga, né? Mas ainda existe uma possibilidade desse texto ser também aí do começo, dos primórdios aí da primazia do Reino do Sul depois do cativeiro assírio, né? Muito bem. Ainda assim, a hipótese mais provável, né, segundo os acadêmicos, é que seja realmente do Reino do Norte. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todas as pessoas de sua casa, seu rebanho, todo o seu gado, toda a propriedade que tinha adquirido na terra de Canaã, e partiu para a terra de Seir, longe de seu irmão Jacó. Eles tinham muitos bens para habitarem juntos, e a terra em que residiam não podia lhes bastar, por causa de seus haveres, seus pertences, né, suas coisas. Assim, Esaú estabeleceu-se na montanha de Seir. Qualquer semelhança disso daqui, né, com Abraão e Ló não é mera coincidência, é exatamente a mesma estrutura literária, tá? O que mostra uma certa dependência, né, literária aí. Por que a gente supõe que esse texto seja uma narrativa do Reino do Norte? Porque a última vez que nós vimos a narrativa do Reino do Norte, ela fala um pouquinho sobre o encontro deles, logo em seguida o que acontece com Jacó, né, na medida em que Jacó ele conquista lá aquela dada região, né, você tem aí alguns acontecimentos relacionados a Jacó, e Esaú se despede de Jacó. Você não tem um grande afastamento entre eles, como na narrativa do Reino do Sul. Então, esse trechinho ele serve muito bem como um desfecho do ciclo de Jacó na narrativa do Reino do Norte, tá? Depois, a narrativa do Reino, vamos dizer, a narrativa do Reino do Sul, ela já é um pouco mais, né, vamos dizer assim, ela já está um pouco no momento em que Esaú não é tão visto tão favorável assim, né? Nesse momento aqui, você vê que Esaú não é retratado de uma forma negativa, né? E aí a Jewish Study Bible ela fala exatamente disso. A atenção dada à família de Esaú aqui sugere um sentimento fraterno considerável por ele, como você vê em Deuteronômio 23:8, que colide, né, que entra em conflito com as atitudes bíblicas e pós-bíblicas posteriores a ele. Então depois, né, é que Esaú vai se tornar realmente, né, o capeta. Né? Não tem capeta na Bíblia hebraica, né? Mas vocês entenderam aí o que eu quis dizer, né? Bom, muito bem.
A atitude negativa para com Edom começa no final do período do Reino do Norte, mas só se torna mais acirrada durante a invasão de Judá pela Babilônia, quando os edomitas se aproveitaram da situação para também invadir o reino vizinho. É o que eu falei no começo. Né? Então, aí os textos realmente pesados contra Esaú, contra Edom, né? Aquela coisa do ódio a Esaú, né? Inclusive profeticamente falando, ele já vem desse período. Tá? A questão da dependência literária ela é apontada pela Jewish Study Bible, né? Em Gênesis 36, 6 a 8. A passagem é uma reminiscência da separação de Abraão e Ló no 13, 5 a 13, e serve a um propósito semelhante. Se você pegar o texto de Gênesis 13, 5 e 6, né, isso se estende, obviamente, mas nós temos, e também Ló que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade à terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Você repara que é praticamente igual o texto, né? Então, assim, esse texto de Gênesis 13, 5 e 6, a gente sabe que é um texto do Reino do Sul. Tá? Então, se o texto referente a Esaú ele for anterior, ele for do Reino do Norte, ele é anterior. Então, o texto de Gênesis 13 seria um texto mais recente do que o texto de Esaú e Jacó aqui, né? Ou, se ele for do Reino do Sul, eles podem ser mais ou menos contemporâneos, né? E, inclusive, indicar o mesmo estilo literário, né? Então, ou eles são do mesmo estilo literário, tiveram o mesmo autor, possivelmente, ou ele é anterior e aí o autor do texto, né, de Ló e Abraão já conhecia e aproveitou essa ideia. Tá? Então você tem essas duas possibilidades aí. Vamos então agora olhar a narrativa sacerdotal. Vocês podem perceber que a narrativa sacerdotal ela é um pouco mais extensa, ela agrega alguma coisa, mas também não chega a ficar gigantesco o capítulo. Ok? Na verdade, o que ela vai agregar é uma genealogia a Esaú. Tá? Por quê? Porque o texto sacerdotal ele é de um período, como eu disse um pouco antes, como eu já venho dizendo em algumas aulas, em que a questão de você estabelecer quem era filho de quem era chefe do quê, de que lugar, etc. E essa coisa, né, vamos dizer, do direito à terra associada às genealogias, ele é típico aí desse período, né, havia muita preocupação. E aí nós temos, então, o seguinte que é agregado. Eis os nomes dos filhos de Esaú. Ele faz filho de Adá, Ada, mulher de Esaú, e Rauel, ou Reuel, filho de Bazemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Sefo, Gatã, Senez. E eis os filhos de Reuel, ou Rauel, Naate, Zará, Samá, Mesá. Esses foram os filhos de Bazemate, mulher de Esaú. Esses são os filhos de Esaú e esses são os seus chefes. Eis os nomes dos chefes de Esaú, segundo seus clãs e os seus lugares, segundo os seus nomes. O chefe Tamná, o chefe Alvá, o chefe Getete, o chefe Olibama, o chefe Elá, o chefe Finon, o chefe Senez, o chefe Temã, o chefe Mabsar, o chefe Magdiel, o chefe Irã. Esses são os chefes de Edom, segundo as suas residências na terra que possuíam. Então, repare que havia uma preocupação aqui. O que são? Isso são nomes de clãs, né? Muito provavelmente, esses clãs, eles existiam a essa época, né? Na verdade, os edomitas, eles eram, muito provavelmente, né? Vamos dizer, se eles tinham uma característica de terem várias famílias, vários clãs, e esses clãs eles formavam, né, um pequeno reino aí. Bom, então você vai ter esse acréscimo aqui do texto sacerdotal. Mas é interessante, né, porque nem tudo aqui são nomes de clãs, e a gente vai entender um pouquinho. Tá? Qual era o objetivo do escriba sacerdotal? Né? Além desse de construir uma genealogia. Tá? O Dr. Tsemai Oré, grande acadêmico da Bíblia Hebraica, ele diz o seguinte: o texto sacerdotal nos dá um relato de Esaú para acompanhar o de Jacó, contrastando os destinos dos dois homens. A genealogia de Esaú aparece logo após o resumo paralelo da descendência de Jacó
no final de Gênesis 35. Era muito importante para o texto sacerdotal, para os escribas sacerdotais, essa ideia do contraste, né, de os filhos da promessa muito bem-sucedidos e muito melhor sucedidos do que as suas contrapartes. Você vai ver isso em outros textos, né? Mas aqui, fundamentalmente, isso era numa época em que havia um desejo da classe sacerdotal de convencer o povo a voltar do exílio, a voltar fortemente. Ainda tinha muita gente. O povo judeu demorou muito para se estabelecer de forma mais plena no pós-exílio, né? E aí havia essa preocupação de estabelecer o exemplo dos patriarcas como pessoas amplamente abençoadas. Então olha o que ele vai dizer. Jacó tem 12 filhos, enquanto Esaú tem apenas 2. Então já começa aqui. E cada um dos 12 filhos de Jacó se torna chefe de sua própria tribo, enquanto os chefes edomitas são apenas 11. Repara, em tudo ele é inferior ao irmão, né? Jacó é, portanto, superior a seu irmão em quase todos os aspectos, exceto no poder militar. Lembre-se que Esaú tinha 400 homens com ele quando conheceu Jacó em Gênesis 33. A lista final do texto sacerdotal, nos versículos 40 a 42, não deve ser entendida como uma genealogia. Apenas 2 nomes na lista, Kenaz e Temã, também aparecem na lista dos filhos de Esaú. Em vez disso, pode ser entendida como uma lista independente de líderes tribais, semelhante à crônica dos reis edomitas adicionada pelo texto harmonizador. Nós vamos falar do texto harmonizador mais para frente. Os 3 últimos nomes da lista, Misbar, Magdiel e Irã, eles não são nomes de pessoas, né? Parecem ter sido completamente imaginados, pois são traduzidos como fortificação, torre e cidade, respectivamente. Talvez o texto sacerdotal, em sua ânsia de atingir o número 11, significativo porque é um a menos do que as 12 tribos de Jacó, tivesse ficado sem nomes autênticos de edomitas e tivesse que complementá-los com alguns nomes prováveis das instalações militares de Esaú, baseando-se na destreza marcial, como mencionado em Gênesis 32 e 33. Então, assim, os edomitas, naquela época, eles ainda eram vistos como um povo militarmente forte, né? Pelo menos comparado ao povo de Judá, né? Então, muito provavelmente aqui é de propósito, tá? Ele tem 11 filhos de propósito. Só que muito provavelmente o número de pessoas, né, que eram do conhecimento, ou talvez de famílias, de clãs, que eram do conhecimento do escriba sacerdotal, chegou a um ponto que não tinha mais quem colocar. E aí ele enfiou mais 3 para poder, de propósito, chegar no número 11. Repare, e aí colocou coisa relacionada ao poderio militar de Esaú para poder complementar e chegar no número 11. Né? E isso tem a ver com o quê? Tem a ver exatamente com o objetivo dele de apresentar Esaú como um grande... vamos dizer, como uma pessoa de grande posteridade, de grande prole, né, abençoadíssimo, porém não tanto quanto Jacó. Né? Jacó, em todos os aspectos, superior aí ao seu irmão. Né? Muito bem. Nós vamos então agora pausar aqui o vídeo, né, porque o próximo já vai entrar aí num outro tema, né? E nós já estamos aí muito próximos do horário de meia hora. Eu não quero estender demais aqui, senão vai demorar muito. O próximo é mais extenso, né? O próximo tema. Então, a gente continua na próxima gravação. Até já!